Eu gostaria de começar dizendo isso para vocês. Uma mensagem muito contundente que o profeta pregou, se chama Cristo, é o mistério de Deus revelado. Quantos já leram essa mensagem? Cristo é o mistério de Deus revelado? Nesta mensagem, o profeta traz para nós o propósito de Deus. O propósito de Deus. Pois os selos trouxeram para nós a cavalgada do diabo, como que Deus operou através das eras. Mas aqui ele focou mais no propósito de Deus. Qual era o propósito em abrir os selos? O verdadeiro propósito. E ele disse, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E ele disse, é isso que eu quero falar para a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus, que estava na sua mente antes de o mundo começar. E que foi desenrolado até esta hora presente na qual estamos vivendo, para que então vocês possam entender claramente. Amém? Eu creio, para ver aquilo que tem sido feito. Isso aqui foi depois da abertura dos selos. O grande mistério de Deus de como. É um segredo. Ele guardou como segredo, ninguém sabia nada, até os anjos não sabiam disso. Ele não revelou. Esta é a razão que debaixo de nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando esteve na terra, eles queriam saber quando ele viria. Ele disse, até mesmo o próprio filho não sabe quando isso vai acontecer. Naquele momento lá, ele não sabia. Deus guardou isso para si próprio, é um segredo. E é esta a razão que houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora. E 7 trovões soaram suas vozes, e até mesmo João foi proibido de escrever aquilo. Veja, a vinda do Senhor. E é uma boa coisa que ele não faça. Ele tem mostrado, ou revelado, em cada tipo que tem na Bíblia. Portanto, a Bíblia toda é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia toda é uma expressão de um propósito que Deus tinha, um propósito que Ele queria atingir, conseguir em toda a Bíblia. E todos os atos dos crentes na Bíblia foram em tipo, uma expressão do que esse grande propósito de Deus é. Os atos dos crentes que estão na Bíblia revelam, expressam qual era o propósito de Deus. Então, cabe a nós observar os atos desses personagens na Bíblia. E agora, neste último dia, ele tem revelado isto e mostra isso. E pela ajuda de Deus, nós veremos aqui nesta manhã o que o Senhor tinha em sua mente todo esse tempo e tem expressado isto. Amém? Ele começa dizendo isto. Eu vou, claro, resumir aqui, porque é de extrema importância nós vermos qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Amém? Qual é o propósito de Deus? Por que de todo? Para quê? Para que mistério? Para que revelar mistério? Para que tudo isso? Para que 7 selos? Para que nuvem? Para que profeta? Qual era o propósito de Deus? O que ele tinha na sua mente? Por que ele fez tudo isso? Ele diz, notem, Deus tinha um propósito tríplice neste grande mistério secreto. Deus, em seu grande mistério secreto que ele tinha antes do mundo começar, ele tinha um propósito tríplice nele. E nesta manhã, nós queremos saber, nós vamos entrar para ver o que é este propósito tríplice. Eu creio que com a ajuda de Deus que está presente, ele vai nos mostrar de que ele tinha este propósito tríplice. E nós queremos descobrir qual é este propósito tríplice. Ele fala várias vezes tríplice, tríplice. E aí ele começa, ele enumera, ele lista para nós quais eram estes propósitos. Olha, este propósito em 3 desdobradas. A primeira coisa é que Deus queria se revelar para o seu povo. Tudo que Deus fez na Bíblia era Ele querendo mostrar Ele a si mesmo para o povo. Esse era o primeiro propósito. Eu vou pular um pouquinho aqui. Ele explica, tal, vai falando. Primeiro, parágrafo 154. Era para se expressar completamente Deus em Cristo. O segundo,
para ter as preeminências através disto em sua igreja, o qual é o corpo, a noiva, a tal ponto que ele podia ter a preeminência para se expressar através deles. Este é o segundo propósito. Eu só quero fazer um comentário desse segundo propósito que eu acho muito maravilhoso. Se nós captarmos o que estava na mente de Deus, ora, quando Deus veio na sua plenitude em Jesus Cristo, entrou e ele foi se revelando cada vez mais através de Jesus Cristo, chegou um momento que aquela pomba desceu e a voz disse, comprazo em nele, este é meu filho amado e comprazo em nele habitar. E Deus, comprazo, vem de prazer, vem de alegria. Deus gostou de habitar em Jesus. Falou, olha que coisa boa, eu consigo fazer o que eu quero através de Jesus. Eu consigo falar, as coisas acontecem, pois não havia incredulidade nele. E aí depois que ele fez isso, falou, olha que ideia boa. E se eu pegar e multiplicar esse Jesus por milhões de pessoas, e eu entrar em cada um deles e é um monte de Jesus. Então ter a preeminência na noiva é isto. Vocês entenderam? O segundo propósito começa por ele entra na noiva e são milhões de nós. A preeminência para se expressar através deles. Deus quer ser adorado em você. Você já imaginou isso, irmão? O povo dobrar os teus pés, começar a te adorar, mas não é adorar você. Eles reconhecer que Deus está em você. Você fala, não é eu, não adora a mim não, adora ele. Mas a pessoa vai dizer, mas eu sei que Deus está aí. Eu sei que Deus está aí, o mesmo Cristo que está aí, que estava em Jesus, está na sua igreja. Isso vai acontecer. Está lá no livro de Apocalipse que eles virão e adorarão aos nossos pés. Está lá no livro de Apocalipse. Não é? Então era essa preeminência que Deus queria ter. Agora, do que ele estava falando? Dos selos. E mais especificamente do 7º selo. Amém? Pode dar amém para isso? Amém. Um amém? Amém? Glória a Deus, era o 7º selo. Bom, nós falamos dos 2 primeiros propósitos, amém? Qual era o terceiro propósito? Terceiro, restaurar o reino para a sua posição correta. E através do pecado, através do primeiro Adão, de volta onde ele caminhava no frescor da tarde com o seu povo, falava com eles e tinha companheirismo com eles. O que é o terceiro propósito? O reino. O reino restaurado. O reino restaurado é o que nós temos falado nesse último ano. É o 7º selo, são selos. Então, se nós chegarmos a um ponto onde nós pensarmos ou argumentarmos de que estas coisas não pertencem a nós neste momento, é um sintoma ruim, pois está mostrando que o selo não foi aberto para esse indivíduo. Pois parte do propósito de Deus era mostrar como é que o reino vai ser restaurado, vai ser reinstituído, como que Satanás vai ser preso, como que o reino de Deus vai governar, quem vai governar, quando, como vai acontecer. Vocês estão entendendo? Veja, este era o terceiro propósito do mistério de Deus. E é uma maravilha falar de Jesus, falar de Deus em Jesus, e é mais gostoso ainda falar de Deus em nós. Mas agora chegou o ponto de nós estarmos prestes a um passo de entrarmos neste reino restaurado e Deus tem que começar a revelar para nós do que se trata. Já imaginou alguém passar num concurso e agora que ele passou, não, mas quando eu trabalhar eu vou saber o que eu tenho que fazer? Não, antes de você oficiar, você tem que saber o que você vai fazer. É por isso que dentro desse propósito, Deus trouxe esse mistério para nós através de tipos, através de sombras, através de símbolos. O que era esse reino restaurado? Como é que este reino vai operar? Um reino de justiça, uma dispensação perfeita de paz, de gozo, de alegria. Isso deveria nos animar, pois nós estamos passando por um período bem turbulento aqui. Deveria nos animar. Então, ele fala isso do 154 em diante, depois do 172. Notem, qual era o seu propósito tríplice? Manifestar a si mesmo em Jesus Cristo, para entrar no corpo através de Jesus Cristo, para ter preeminências. Para quê? Para restaurar de volta o Éden. Olha que bonito. Trazer de volta o que havia sido perdido, aquela era a única coisa que estava fora de ordem.
todas as demais coisas estavam em ordem. No 175, ele diz, agora, deixa eu pular um pouquinho, 211, ele diz, como os 7 mistérios dos 7 últimos selos, os selos foram rompidos e cada era passou, nós vimos, e lá eles haviam deixado muitas coisas esparramadas, e Deus, não querendo que isso estivesse esparramado, solto, ele volta e toma essas coisas, essas doutrinas que começaram, e nos trouxe e revelou a coisa toda. É a mesma coisa que ele está fazendo agora, ao revelar o mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é Jesus. Não, o mistério de Cristo não é só Jesus. O mistério de Cristo é Ele tendo preeminência na noiva. O que mais? É Ele restaurando o reino para nós. E Ele, para reinarmos juntamente com Ele. Irmão, nós somos soldados da fé. E nós estamos aqui para lutar contra a incredulidade. Deus te chamou para lutar contra a incredulidade. Está na hora dos soldados da cruz tomarem essa espada e ir para cima do inimigo. Incredulidade. Este é o propósito tríplice. Obrigado, irmão Mateus. O propósito tríplice para a igreja. No 309, ele volta a falar. Ele diz, que coisa, mudar o homem. Não naquilo que eu posso explicar e tentar dizer, ele não é o mesmo, quando ele é o mesmo. Se eu fizer isto mostra, certamente um homem que me diz uma coisa desta, me mostra que ele não tem a revelação tríplice de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério. Aí o profeta diz, está vendo? O mistério tríplice de Deus. É Paulo falando aqui. A sabedoria oculta. Mas falamos sabedoria entre os perfeitos. É só para a igreja efesiana. Não é para todos, irmão. Não é para todos. Mas tem um povo que está interessado. Tem um povo que ele tem um interesse nessas coisas, não é? Ele é o mesmo em cada era. Deus em uma maneira tríplice, ontem, hoje e para sempre. O quê? O Redentor em sua igreja, preeminências no reino que está por vir. Amém? 436, redimindo de volta com Ele, indo para o lar, de volta à vida eterna, num corpo humano, comendo, bebendo e vivendo para sempre. Amém? 439 ou 438, o propósito tríplice de Deus manifestado em Adão e Eva, em cada profeta e através das eras, e ele que é de vir, e que era, e que é, e que está por vir, a manifestação toda, a revelação da palavra de Deus, Adão e Eva de volta ao lar novamente redimidos, Deus se fazendo conhecido. Lá ele se assentará no trono de Davi. Olha aqui, aqui ele fala do mistério tríplice, a terceira parte. Qual é a terceira parte? O trono de Davi. Lá ele se assentará no trono de Davi, está certo? E ele será o proprietário, dono e regerá todas as nações com uma vara de ferro. Terá uma árvore de cada lado e cada nação que entrar, a cura será para estas folhas serão para a cura das nações, e os reis trarão sua honra até ela, e lá nada pode corromper, nada pode sequer entrar lá, e no monte Sião haverá uma luz nela, de dia e de noite, e os redimidos caminharão naquela luz. Aleluia! Não é maravilhoso? Olha o tanto que ele fala nessa mensagem, 458. Notem então, como o primeiro Adão e Eva, antes do pecado ter lhes separado. Agora, Cristo, segundo Adão em vida, redime sua noiva da morte. E agora está a caminho de volta ao Éden original, restaurando de volta a sua noiva em companheirismo. De volta com Deus como marido e esposa. No jardim do Éden, Cristo e sua noiva. E Deus, naquele dia,
O reino será dado ao Pai para que ele seja tudo em todos. Enquanto falarem, eu ouvirei. Davi, Cristo, sentado no trono de Davi. É o milênio. O rei sobre toda a raça humana, enquanto eles estiverem pensando, eu saberei o que eles estão pensando. Antes de falarem, eu responderei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá a palha como boi, e eles se alimentarão juntos e deitarão juntos. E eles não destruirão ou ferirão na minha montanha santa, sagrada, de volta ao Éden novamente. Está vendo? Aí está o propósito tríplice de Deus. Ó Deus, nos ajude a conhecê-lo, nos ajude a saber disto. Tem tanta coisa maravilhosa, E esse Éden, meus amados, este Éden, porque veja bem, para que pudesse ter um Adão e Eva, tinha que ter um Éden, para eles habitarem neste Éden. Olha que coisa simples, não é simples? Para ter Adão e para ter Eva que reinavam sobre a terra, primeiro tinha que ter um domínio, tinha que ter a terra, tinha que ter algo para reinar sobre eles. Então, Deus, no seu mistério tríplice, ele revela o marido, a esposa e o reinado. É igual uma historinha de conto de fadas. Você pode ver que conto de fadas tem o príncipe, tem a princesa e tem o castelo, que é lá o reinado sobre os plebeus. É daí que veio essas histórias da Bíblia, simples. E nós queremos saber qual é esse castelo, qual é esse reinado, qual é esta glória. Não é maravilhoso? O profeta cita aqui, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo explica melhor isso. Nem todas as coisas estão sujeitas a Cristo agora. Não, as nações não estão sujeitas a Ele ainda. Amém? A natureza não está sujeita a Ele ainda. Amém? É um processo, é um plano de Deus. E a Bíblia, a Escritura que nós lemos, mostra para nós quando o último inimigo vai ser destruído, lá no lago de fogo, lá na frente. Lá na frente, amém? Mas vamos com calma aqui, eu quero entrar num... Vocês entenderam o propósito tríplice? Isso é importante, meus amados. O propósito tríplice de Deus. E esta última partezinha ali, é o reino. E nós temos falado aqui do reinado, não é? Nós vamos ver que na primeira vinda, a primeira vinda revelou quem ele era. Amém? A segunda vinda revela quem ela é. A terceira vinda revela o reino dele. Não é perfeito? Deus não faz a coisa bem mastigadinha? Então, está conectado com a primeira, com a segunda e com a terceira vinda. Aqui, irmão, nós estamos sabendo quem é a noiva. Quem é a noiva? Porque os testes têm chegado, irmão. Os testes têm chegado. E daqui para frente não dá para copiar, não dá para personificar mais. A coisa está ficando difícil. Não é? Deus, nesses últimos dias, aí, tem acelerado aqui esta nave e as outras estão ficando para trás. Estão ficando para trás.